essa parte 2 sobre os determinantes do débito cardíaco, os determinantes do volume sistólico. Nós vimos no vídeo anterior que pré-carga, a contratilidade e a pós-carga, eles afetam esse volume sistólico e, consequentemente, o débito. E agora, no gráfico alça, volume e pressão, vamos ver esses efeitos de pré-carga, contratilidade e pós-carga. Por exemplo, aqui eu tenho o controle em cinza, um valor de enchimento, que é o chamado volume diastólico final, o volume residual que fica depois da fase sistólica. A fase sistólica é representada nesse momento de ejeção, então aqui é o volume sistólico final, e a diferença entre o que encheu com o que sobrou é o que foi ejetado. E a gente tem alguns eventos, como a pré-carga, a pós-carga, a contratilidade, que pode modificar os volumes de enchimento, o volume residual que sobra após a sístole e o volume sistólico afetando o débito. Então vamos dar uma analisada nessa imagem e assumir que essa linha cheia representa a alça volume e pressão normal. Então, para ter uma base numérica, vamos determinar que aqui seja 120 ml, aqui vamos colocar 50 ml. Então, podemos determinar que o volume diastólico final é de 120, normal. O volume sistólico final é de 50. E o volume ejetado é essa diferença aqui, de 120 para 50, que dá exatamente 70 ml. Então, esse é o volume sistólico. Bom, o que nós observamos na linha tracejada é que esse coração ele teve um enchimento maior nesse momento. Vamos supor que ele tenha enchido com 150. Desta forma, o volume diastólico final dele é de 150. Então, ele teve uma fase de enchimento ampliada. Ele melhorou o seu enchimento, fez a contração isovolumétrica, abriu a válvula da aorta. Então, quando abre a válvula da aorta, ele superou nesse momento a pós-carga e partiu para a ejeção. E ele fez a ejeção até sobrar 50 ml. Então, seu volume sistólico final é de 50 ml. Quer dizer que a ejeção dele foi de 100 ml. Desta forma, eu tive um ganho do volume sistólico. Antes era 70 ml, agora foi para 100 ml. Isso aconteceu porque eu tive um enchimento do coração de uma forma melhor. Quer dizer que o que ocorreu aqui foi um incremento do volume sistólico pela pré-carga. Então eu aumentei a pré-carga, aumentei o volume diastólico final, eu acabei aumentando o volume sistólico. Nessa outra figura, nós podemos observar aqui a linha cheia, o normal. Então, determinamos que aqui era 120 ml, aqui 50 ml. Então, de novo, volume diastólico final 120. Quanto sobrou? Volume sistólico final 50. Ejetou a diferença. Então, meu volume sistólico foi de 70 ml. Muito bem. Agora a linha tracejada mostra que esse coração parte de um enchimento de 120, então ele não aumentou o seu enchimento, ele continuou com o volume diastólico final de 120, fez a contração isovolumétrica, abriu a válvula da aorta no mesmo ponto, então não teve alteração de pós-carga, e ele fez uma ejeção com muito mais força, tanto é que sobrou menos aqui dentro do coração. Sobrou aqui, por exemplo, 20 ml. Então, desta forma, o meu volume sistólico final de 20. Então, o ejetado é a diferença de 100 ml. Agora ele ejetou 100 ml,
não por aumento do enchimento, mas porque durante a contração, no momento em que ele fez a sístole, a ejeção, ele teve um aumento da contratilidade. Então, esse aumento da contratilidade fez com que ele ejetasse 30 ml a mais. Ele não parou aqui nos 50. Ele teve força suficiente para ejetar mais sangue. Então, aqui é um exemplo de aumento do volume sistólico pelo aumento da contratilidade. Então, nós podemos dizer que quando a contratilidade aumenta, o volume sistólico aumenta e, consequentemente, o volume sistólico final diminui, sobra menos. Ejetou 100, sobrou 20. Antes ejetava 70 e sobrava 50. E esse último gráfico mostra para nós aqui 120 ml de volume diastólico final, 50 ml de volume sistólico, 50 ml de volume sistólico final que sobrou, e aí a diferença aqui ele ejetou 70 ml. Ótimo. Só que a linha tracejada agora está mostrando o seguinte: ele encheu, na linha tracejada ele encheu com 120. Ele está aqui com 120 ml. Está partindo daqui a tracejada que está sobreposto. Então, meu volume diastólico final é de 120. Ele começou a fazer a contração isovolumétrica e quando chegou nesse ponto que normalmente a válvula da aorta abriria, ela não abriu. Então, ele teve que continuar fazendo força sem ter ejeção. Começou a perder um pouco de tempo e a força dele está indo para superar a pós-carga. E a pós-carga aqui, ela está aumentada. Eu tive um aumento de pós-carga. Como ele ficou tempo e gastando força, né, desprendendo a força para abrir a válvula da aorta pelo aumento da pós-carga, quando esse ventrículo ejetou, ele ejetou menos. Então, acabou a fase de ejeção, a válvula da aorta fecha e dentro do coração sobrou um pouquinho mais. Vamos colocar que sobrou 80 ml. Então, ele encheu 120, sobrou dentro dele volume sistólico final 80 ml. Então, eu posso dizer que ele ejetou essa diferença do que encheu e o que sobrou. Ele ejetou, nesse exemplo aqui que eu estou dando, 40 ml. Isso significa que quando a pós-carga aumenta, eu tenho uma diminuição do volume sistólico e, consequentemente, um aumento do volume sistólico final. Veja, o volume sistólico final inicial era 50 ml, com o aumento da pós-carga virou 80 ml. O volume sistólico ejetado era de 70 e com o aumento da pós-carga caiu para 40. Então, esses são os determinantes do volume sistólico vistos no gráfico alça, né, volume e pressão.